Olá, pessoas! Deixa eu ver se eu liguei aqui, peraí. Ai. Tá ligado. Boa noite, gente, boa noite. Esse é o Boa Ei, noite. minhas amigas. Deixa eu ligar o Instagram, antes que eu esqueça. Saúde. Boa noite, Instagram. Boa noite. Vai lá no YouTube, a gente tá lá. No YouTube, Isamara Pimentel. Vem pra cá no YouTube. Estamos aqui. Quase que não estamos hoje, né, Dani? Quase, mas Problemas conseguimos. técnicos, mas solucionados. Mas solucionados. Ô, Dani, quando você era criança, o que você pensava? Olha, eu pensava algumas coisas assim. Eu lembro que eu tinha uma ideia muito maluca, que eu achava que nós, todo mundo que está aqui na Terra, era um sonho. Isso era um sonho de alguém, de Deus, né? E que a gente era um sonho, era isso. A gente era o sonho de alguém. Tipo Matrix. Tipo Matrix. Só quem é antigo, só quem é antigo vai entender minha referência. É um filme Matrix, que era bem legal. Eu pensava isso. Isso aí é uma coisa bem maluca, meio aleatória, como diria minha filha. Mas eu pensava em outras coisas. Eu queria ser bailarina, eu queria fazer balé, mas eu nunca consegui. Eu queria ser professora, como toda criança, né? A maioria quer ser professora. Eu não queria, sabe por quê? Eu queria ser secretária. Sua mãe é professora. Sabe por que eu nunca quis ser professora? Porque minha mãe era professora. Então eu não queria, eu queria ser algo diferente. Eu pensava em ser depois secretária, isso, porque eu via nas novelas, né? Secretária toda chique, sempre trabalhando de salto, toda produzida, arrumada e tal. Era isso que eu queria. E tinha uma outra percepção minha, assim. Eu achava que eu era rica. Eu achava que era rica. Graças a Deus, nunca me faltou nada, né? Então, eu achava que era rica. Eu falava para minha mãe, mãe, nós somos ricos. A gente é rico. Ela, não, a gente não é rico. Não, a gente é rico sim. E eu ficava falando isso sempre. Não tinha muita dimensão do que o dinheiro podia comprar, mas eu achava que era rico. Vamos dar uma boa noite para Ana Paula. Ana, boa noite. Boa noite. Que ela deixou um comentário aí no YouTube. Obrigada por estar aqui, Ana. É que eu demoro um pouco para ver os comentários. Porque eu me empolgo, fico batendo papo e esqueço que tem a tela aqui do meu lado, que tem que olhar. Eu nunca pensei que eu era rica, não. Pensava? Eu sempre gostei muito de arte, tanto que quando eu era criança, tinha um quintal em casa e eu fazia buracos na terra e pegava aquela argila e fazia vasinhos, colocava no forno para a argila solidificar, porque não sei aonde eu vi, mas eu vi em algum lugar que a argila tem que ir para o forno, colocava no forno, pintava e distribuía no bairro. Meus vasos de argila. Isso com que 8, 9 anos, então faz tempo. E eu não pensava muito. Eu pensava em brincar e fazer meus vasinhos de argila. Brincar na terra, adorava brincar na terra. Correr, subir em árvore, adorava subir em árvore. Mas eu nunca fui de ficar pensando muito, não. Eu era daquela do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu era assim. Mas eu pensei já em fazer balé, mas tudo por culpa de influenciadoras, né? Que nem minha vizinha da frente, ela fazia balé, dançava muito. Então eu queria fazer balé, mas nunca fiz. Porque, como você achava que era rica, eu sabia que eu não era, porque eu pedia, não tem dinheiro para te pagar uma escola de balé. Pois é, eu também tive essa resposta depois, né? Mas a princípio eu achava que era rica.
Ai, vou passar um vídeo aí para vocês. Nem a Daniela viu ainda. Que hoje, Não vi. não vi. Hoje eu fui na ecoterapia e eu me Certo. surpreendi comigo mesma. E nessa hora eu falei para a fisioterapeuta, falei, tem tudo a ver com a live de hoje. Porque quando a gente é criança, a gente pode tudo. E aí depois, quando a gente fica adulto, e ainda mais com esclerose múltipla, a gente mesmo se poda de muita coisa. Então, eu vou passar para vocês o vídeo da minha ecoterapia de hoje e mostrar que a gente não pode se podar em nada. Tem que meter as caras e ir. Vai com fé, que dá certo. Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês verem. Muito obrigada. Obrigada, Maura. A mala, eu dei petisquinho para ela, porque vocês viram, a fisioterapia de hoje foi eu em cima do cavalo, eu tinha que pegar a bola e jogar no cesto. Vocês viram que eu errei várias vezes, né? Isso porque o cesto tá do lado, mas você tem que controlar o equilíbrio, porque você está em cima do cavalo. E se você cair do cavalo, literalmente, você vai se machucar, porque o negócio é alto, o bicho é alto. Então, quando a gente é criança, a gente não pensa, vai e faz, né? É. Quando eu não pensei, eu acertei a bola no cesto. Quando eu não pensei, eu consegui tirar as duas mãos do arreio, vamos dizer assim, da onde estava segurando ali na sela do cavalo, para jogar. Não mostra no vídeo, mas eu estou sem as duas mãos, estou segurando a bola para jogar a bola no cesto. E isso eu só consegui a hora que eu, me despi de tudo que normalmente, quando adulto, a gente tem. Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. E quando a gente é criança, não, né? Quando a gente é criança, a gente vai, sobe em árvore. Tudo bem que cai, se machuca, rala o joelho, mas aprende, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para isso não ir para a vida adulta. Então, por isso que eu passei o vídeo hoje para vocês terem a ideia e a noção que esclerose múltipla não é fácil, mas vai ficar muito mais fácil se você tirar algumas amarras. Amarras essas que você mesmo colocou no decorrer da vida. E eu estou muito feliz. A gente acaba se censurando e dando E passo hoje eu para fiquei trás. e hoje eu fiquei muito feliz que eu consegui me equilibrar em cima da égua sem as duas mãos. Até a fisioterapeuta Parabéns. falou assim para mim, obrigada. Até a fisioterapeuta falou assim, você viu o que você acabou de fazer? Falei, vi, prestei atenção. Eu tirei as duas mãos e estava segurando a bola com as duas mãos.
passando de uma mão para outra para poder jogar no cesto. Isso é uma evolução. Então, como disse no vídeo, você pode. A gente pode sim. Tira um pouco a amarra e vai. Claro que você não pode tirar tudo, porque muitas dessas amarras são para preservação física. Que é óbvio, você pode cair, literalmente, do cavalo. E é alto, e você vai se machucar. Isso para a gente não é bom. Mas se você... Eu estava ali, vocês viram quantas pessoas ficam à nossa volta, né? Eu não estou sozinha. Tem muita gente, tem 2 fisioterapeutas, mas o rapaz cuida do cavalo. Então, tem muita gente em volta de mim. Então, nada mais justo do que eu me permitir fazer algumas coisas, já que o cérebro, conta da esclerose, não está permitindo tão facilmente. Eu estou cercada de gente que está lá para me ajudar a eu conseguir fazer de novo o que eu não consigo mais. E quando eu era criança, eu não pensava que eu não ia conseguir mais fazer isso ou aquilo. Não pensar. Mas o importante é a gente sabendo hoje que não pode, saber que pode. Entenderam? Não é que você não pode, você pode sim, com afinco, dedicação. Claro que não foi de uma hora para outra. Eu estou desde o começo do ano treinando em cima do cavalo. Só agora que eu consegui tirar as 2 mãos com o cavalo parado. Andando ainda não é possível, mas eu vou chegar lá. Ô Isa, eu não estou te ouvindo bem, tá cortando muito. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Perfeito. Tá A Dani já volta, pessoal. E vocês aí do YouTube estão me ouvindo bem? Conta aí pra gente. Coloca no chat. Tá dando para ouvir? Se o som tá bom? Se o vídeo tá bom? Deixa eu entrar aqui nos comentários. Depois, deixa eu até colocar aqui. Opa, cadê? Então, a gente, depois do diagnóstico de M, de muita importância, que as coisas mais simples... É verdade, Ana. Depois do diagnóstico da M, a gente acaba dando muito mais importância para as coisas que pareciam bestas, né? Só pareciam, para a gente não é não. E a gente tem que celebrar, é o que a Dani sempre fala aqui, é o que a minha fisioterapeuta também fala, a Vanessa, e a Gil também fala. Cada vitória, pouquinho que seja, para quem tem esclerose, é muito grande. Vamos dar valor para ela, vamos celebrar, vamos dar parabéns para nós mesmos, que a gente conseguiu. A Ana está falando que está ouvindo bem. Então, eu acho que era só a Dani. Obrigada, Ana. A Ana está ouvindo bem. Obrigada. E é isso aí, gente. E aí, Ana, você tem alguma coisa a dizer quando você era criança? É óbvio, quando a gente é criança, que a gente não pensa em nada disso, né? Você não para pensar quando você é criança, não, eu vou, quando ficar adulta, ou jovem adulta, eu vou ter uma doença desmineralizante sem cura, é babei. Ninguém pensa isso, ninguém imagina isso, né? Mas se já aconteceu, já está aí, por que eu vou ficar lutando contra? Vamos dar a mão para ela e vamos seguir em frente da melhor maneira possível. Por isso que eu faço a ecoterapia, fisioterapia neurológica, fisioterapia neurológica particular aqui em casa, andando no shopping. Parece besta, mas não é não. A hora que eu estou andando no shopping, é uma fisioterapia. É uma forma de colocar os músculos para trabalhar. É difícil? É difícil. Não é fácil, não. Para conseguir ver uma vitrine, eu não posso andando. Eu tenho que parar, aí eu olho a vitrine, aí eu continuo andando. Antigamente a gente fazia isso, né? Ia andando e ia olhando. Hoje em dia não dá mais. Pessoal do Instagram, boa noite. Oi, Vilma, vai lá no YouTube. A gente tá lá.
YouTube. Isamara Pimentel. Tá eu e a Daniela. A Daniela saiu agora, mas ela vai voltar em breve. Vai lá, a gente tá lá no YouTube. A Ana tá lá já. A Dani tá vindo. Espero que dê certo agora. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o StreamYard ainda é melhor do que o Instagram. O Instagram tava cruel. A Dani aparece, mas não aparece. Só fica o que vocês estão vendo aí. Um círculo com desenho. Aí Tá me eu não ouvindo? vejo. Tô, mas não tô te vendo. Não tá me vendo? Eu Não. não sei como é que a minha câmera não ligou. Eu coloquei tudo aqui e a câmera não ligou. E agora, vamos lá. Ah, Aê, agora agora sim. apareceu. É, agora tá Agora dando para te apareceu. ver e te ouvir. E agora eu tô te ouvindo também. Ainda bem. É que é Ainda muito bem. lugar para olhar aqui, Instagram, o computador, o celular. É muita coisa, gente. Entendi. Mas eu chego lá. Entendi. Você fala com a produção. A produção está assistindo alguma coisa na televisão. Entendi. Agora ele gritou de lá, fala! Ele falou que dá para É, ouvir. produção, não pode dar mole, não. Mesmo Tem porque que eu falo baixo, assistir. né? Eu falo tão baixinho. Isso. Sou tão Qual era a discreto. brincadeira que você mais gostava quando você era criança? Um pouco já mais velha, eu ainda era criança, mas já era mais velha. Eu gostava de jogar taco na rua. Agora, criancinha, eu gostava de amarelinha. Ou elástico, o elástico também era muito bom. Também gostava. E gostava de brincar, de jogar queimada na rua e de descer a rua de carrinho de rolemã. Eu descia de patins. Eu não tinha carrinho de rolemã, não. Mas eu tinha patins de 4 rodas. Eu adorava. Bom, graças a Deus, eu sempre fui muito dos esportes. Eu adorava correr, adorava andar de bicicleta, andar de patins. Isso é muito bom hoje em dia para mim, esclerose, porque ele equilíbrio foi-se embora. É verdade. Mas é assim, vou te confessar uma coisa. Eu não sei andar de bicicleta. Eu não aprendi quando era criança e agora, então, tá difícil, porque não tem equilíbrio. Teu pai tinha muitas filhas. Não comprou nenhuma bicicleta para todas? Então, sim, mas assim, não comprou, não comprou. Porque a nossa rua é muito íngreme É. e era de paralelepípedo, né? Hum. E na época não tinha carro para levar a gente num parque, entendeu? Não tinha esse parque aqui próximo da minha casa. Então tinha algumas dificuldades. E aí acabava que, eu quero uma bicicleta, eu mesma falava, quero uma bicicleta. Chegava na hora H de escolher o presente, eu trocava. Aí eu trocava por boneca, por essas coisinhas de panelinha. Não tinha Barbie, tinha Suzy, patinadora, todas essas coisas. Esses estojos tinha espelho, tinha pente e escova, parecia tudo de princesa. Eu lembro que eu adorava. E batonzinho, e aí acabava trocando por essas coisas. E esses brinquedos de montar, não era bem um Lego, mas era um negócio que tinha uma mesa assim, tudo furadinha, que a gente ia montando as coisas ali. Adorava fazer aquilo Não de lembro máquina de disso. escrever, adorava. Tô percebendo que eu fui sempre muito moleca, porque os brinquedos que eu gostava não era. Eu tinha Cici, que era muito próxima, tipo uma prima da Suzy, mas que eu ganhei. Não pedi para comprar. Eu gostava mais de bicicleta, patins, pogobol. Lembra do pogobol? Lembro. E bola também eu tinha, bola. Eu também. Eu também Eu ficava sempre fui jogando muito na rua. moleque. Eu gostava de jogar taco, né? Quem normalmente brincava de taco era o menino. Aqui, quando eu era criança, né, tinha duas meninas que moravam bem em frente. E a casa delas era assim, um terreno era a casa dos pais dela, onde elas moravam, e o outro era do avô.
não tinha muro entre as duas casas. E tinha um jardim, assim, tinha árvore, tinha muita flor, muita planta. E a gente brincava muito nesse lugar, muito mesmo. Ai, que legal, bem interior, casa do interior. A gente brincava bastante nesse lugar. Aí brincava de tudo que queria, né? Desde fazer comidinha com os matos até... Eu lembro que eu pegava a folha da árvore, cortava com aquela faquinha que vinha no rocambole Pullman para fazer comidinha. Fazia comidinha e às vezes e aí pegava as xicrinha, colocava água e fazia que estava tomando chá e de vez em quando a gente conseguia um chazinho mesmo com a avó das meninas, então a gente ficava enchendo o saco das mães e a gente pegava um chá e ficava brincando de tomar chá. É verdade. Lembrar dessa época de criança é bom, é muito bom. E, não sei se estou falando besteira, mas o que eu vejo hoje em dia é que a nossa infância foi a melhor. Hoje em dia não tem mais infância, a criançada não pode sair na rua. Meu sobrinho já foi assaltado 3 vezes andando de bicicleta. Levaram a bicicleta dele 3 vezes. Aí é uma situação bem chata, né? E a criança não tem liberdade, né? Não, hoje em dia não tem, não. Eu sou da época que meu pai comprava corda e amarrava na árvore para ter balanço. Aqui também a gente fazia isso, amarrava na árvore para ficar batendo corda. Também, ficar pulando corda. De tudo. Nossa, é muito boa, a nossa infância foi ótima. E de stop, você brincava? De quê? Stop. Stop, brincava. Deixa eu ver que a Vilma colocou isso. Vilma, ainda bem que você veio para cá. Eu demoro para ver os comentários, mas eu vejo. A Vilma colocou assim, penso que quando criança, que não pensamos em nada de... É verdade, quando a gente era criança, a gente não pensava em nada de ruim. Mas hoje é preciso se amoldar a qualquer situação. Aceitar a esclerose é melhor. É verdade. Gente, para quem não sabe, a Vilma não tem esclerose. Quem tem esclerose é a filha dela. Acho que é Viviane. A gente chama de Vivi. A Dani caiu de novo. E o que a Vilma está falando aqui? Eu nunca andei de bicicleta, mas pegava rabeira de caminhão. É isso aí, Vilma. Rabeira de caminhão eu não pegava, não. Mas era legal. Voltei. Oi, Dani. A Dani voltou. Caí, mas voltei. Machucou? Não tive nenhum ferimento. Então tá bom. A Vilma está falando que nunca andou de bicicleta, mas pegava rabeira de caminhão. Eu andava na caçamba do caminhão. Eu também. Aberta, andava na caçamba. Parava sempre perto da casa da minha avó, cegonheiras. Então era um divertimento, ficava andando e brincando na cegonheira. Uhum. Tem um negócio grande, né, para brincar. Era bem legal. E Kombi também. Tinha um tio que tinha Kombi. Era uma diversão andar. E da Kombi dele não tinha todos os bancos, porque ele trabalhava com pintura e a Kombi era para ele trabalhar, para carregar material. Então, tinha que carregar lata de tinta, rolo, pincel, essas coisas. Então, a Kombi dele só tinha um assento, uma fileira de assento no fim. Aqueles assentos que tem normalmente, né, 2 ou 3, não tinha aquelas fileiras. Então, a gente andava de Kombi, e eu, minha irmã, minha prima, com ele, e a gente ficava dançando dentro da Kombi. Caraca! Maior diversão. A Vilma tá falando que já tá velhinho. Ô, Vilma, na nossa cabeça, a gente nunca fica velho. Né? Então, relaxa. Na cabeça, não ficamos velhos. É que nem a gente tem... a Dani caiu de novo. É que nem a gente que tem esclerose. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer mais. Que nem balanço. Esquece. Eu não vou conseguir mais um balanço. Mas mesmo assim, eu penso. Aliás, querer é poder. Se eu quero,
eu consigo. Vai demorar um pouco? Vai. E a Dani voltou. Voltei. Vai Sabe o que demorar aconteceu agora? Ah, Entrou um anúncio. que estranho. Entrou um anúncio, não sei por quê, mas entrou um anúncio para mim. Será que é que não é? Ai, será que é porque não é pago? Pode ser. Não sei. Nunca tinha acontecido isso, né? A primeira vez que aconteceu. Estranho. Bom, eu tô aqui com vocês e não entra anúncio. Ô, Vilma, fala sério. Você não parece ter 73 nem aqui nem na China. A Vilma tá falando que já tem 73 anos. Fala sério, Vilma. Cabeça é tudo. Verdade. Quem me encontra na rua também, a Dani também, vai falar que eu tenho 51? Não, cabeça é tudo. Cabeça é tudo, falou tudo. Eu e a Dani temos 51. Para muita gente é velho, só que não somos, para nós, não somos. Para nós, a gente é jovem. Sim, de cabeça, pelo menos, sim. A Dani é até um pouco mais que eu, porque a esclerose não afetou tanto ela com o equilíbrio. Para mim, já está afetando a fala, mas fazer o quê? Minha cabeça continua jovem. Aliás, esse ano, tanto que minha cabeça continua jovem, que eu já estou preparando meu aniversário. Aguardem, vai ser virtual. Porque eu não acho lugar para fazer. Quando eu era criança, eu também pensava nisso. Né? Quando eu era criança, eu pensava muito nisso, porque a minha família sempre teve essa coisa de celebrar a vida, principalmente nos aniversários. Então, sempre teve festa de aniversário e todo ano pensava nisso. Qual vai ser minha festa de aniversário esse ano? E eu já sei qual vai ser a minha desse ano. 52 anos, eu já sei. Aguardem, vai ser bem legal. Eu não ia fazer nada, eu desisti, não, vou fazer sim. Onde já se viu? Vou fazer. Até consegui o apoio, quem veio me ajudar é a Vanessa, minha fisioterapeuta. Ela se empolgou, falou, não, vamos fazer, eu te ajudo. Vamos lá. Tá vendo? Porque é bom também para a parte cognitiva, ir pensando e fazendo. Sim. E a gente precisa trabalhar não só a parte física, mas também a parte cognitiva. Então, vou fazer esse ano. E você, Dani? Você é chegada no aniversário? Hein? Você é chegada? Oi, Isa. Oi. Cortou. Você gosta de festa de aniversário? Gosto. Mas para você? Para mim, eu gosto. Assim, né? Depois de adulta, para eu organizar a festa, assim, para falar a verdade, fiquei meio sem pique, né? E agora, mas eu sempre gostei e sempre comemorei todos os meus aniversários de criança, até a fase adulta. Até os 19, 20 anos, sempre fiz festinha em casa. Eu sempre gostei de festa de aniversário. Não me esqueço uma festa de aniversário que a minha mãe fez. Ela ficou até de madrugada fazendo, mas ela fez, que era do Super-Homem da Mulher Maravilha. Então, para todos os meninos, tinha a capa do Super-Homem e tinha o símbolo. E para as meninas, tinha aquela tiara da Mulher Maravilha e a capa. Legal. Eu não tenho pique para fazer, mas eu não esqueço. Hoje, se eu tiver dinheiro, eu pago para fazer. É uma alternativa, né? Faço uma coisa ou outra, mas a festa mesmo, eu pago para alguém fazer. Tipo bolo, salgadinho, essas coisas, eu passo bola. Sim. Aliás, me veio agora uma ideia de como vai ser meu aniversário. Já estou lá na frente, 53 anos. Esse você já escolheu o tema, já está escolhendo o tema para o próximo. Já. Agora, 53 já fechou na minha cabeça. Vou fazer que nem antigamente. Vai ter aqueles lanchinhos de pão de forma com patê.
Ai, Você delícia. lembra? Lembro. Então vai ser tudo antigo. Vai ser aquele Retrô. bolo com aquele glacê, aquelas bolinhas duras pra caramba. Aquilo lá pra quebradente era uma beleza. Nossa, nem Vou ver me se eu fale, acho na quebradinho. internet. Mas pode ficar tranquilo. Vai ser só, como que fala? Fake, Ah, essas tá. bolinhas. Oh, ufa, Porque hoje em melhor. dia elas são mole, né? Hoje em dia tem, mas elas são moles. É, Elas não estão mais quebra-dente. Isso a gente vê também como que a gente é até hoje, né? Que a gente pensava quando era criança, a gente pensa até hoje. é. Eu sempre gostei de festa e eu continuo gostando. Meu pai era fotógrafo e Ah, eu fico mexendo com foto, vídeo. O que meu pai fazia, eu faço também. tá certo. A única coisa que eu não segui, porque eu via como era duro, é porque a minha mãe era professora. Aí eu falei, não quero ser professora. Hum, Porque eu vi o trabalho que dava, com pouca remuneração. Eu lembro que sim. ela fazia altas coisas para dar aula, e a maioria não dá valor, né? É bem puxado, né? É bem puxado. E você, Dani, para a parte de direito, você se baseou em alguém conhecido? Então, parte de direito, meu pai é advogado. Tem E quando muita ele se coisa agora que formou, está explicada. nós fomos na formatura dele. Eu e as minhas irmãs. Já era casado, já tinha filho, e foi muito legal, foi muita emoção. Claro que eu passei por aquela fase de adolescente, de não quero fazer direito, não quero ser nada disso que meu pai é, eu quero ser veterinária, olha só, veterinária. Aí eu fui fazer um teste vocacional, e aí o psicólogo falou assim para mim: olha, você não tem perfil de biológicas nem de exatas, seu perfil é de humanas. Aí eu falei, tá. Aí quando eu decidi que era direito que eu queria fazer, eu falei, eu vou fazer direito e eu vou estudar na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que foi onde meu pai se formou. E foi isso. E foi isso. Caraca, Estudei até passar lá. Não passei de primeira, mas insisti e passei. Estudei na mesma faculdade que ele. Inclusive, eu tive um professor que foi professor dele também. dele. Putz, Nada, que acho que uns legal. três, uns três. Bem Caraca. bacana, bem bacana. Mas é isso, né? A fruta não cai longe do pé, né? Você vê, eu não segui nem a profissão da minha mãe, que é professora, nem a do meu pai, que é mecânico. Uhum, Mas meu pai foi fotógrafo. E eu uhum. acabei gostando e fazendo essas coisas também de fotografia, Entendi. vídeo. Já é alguma coisa, porque o É, DNA não morre, né? foi o O que você DNA vai falou, a fruta passando. não cai longe do pé. Hã? Foi o que você falou, a fruta não cai longe do pé. Isso mesmo, é exatamente isso. E E isso a quando eu gente entrei na percebe. faculdade Hã? Pode falar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu lembro como se fosse hoje. Eu me senti tão realizada, que quando eu entrei na sala para eu estudar, eu olhava assim e falava assim, aqui é o meu lugar, é aqui que eu tinha que estar. Que legal. Foi bem gratificante, bem emocionante. Eu O que senti eu até ia falar? assim, sabe, como se eu já tivesse sido advogada em algum outro momento, alguma outra vida, como se eu sempre tivesse ligado àquilo. Foi isso que eu senti. Quem é espírita não vai entender, mas quem vai entender. De repente você até era, já foi. Em alguma outra vida advogado, vai Pois é. saber. Vai saber, vai saber, vai saber. A Vilma também é espírita e a Vilma também vai entender, né, Vilma? É, A né? Vilma falou aqui que a Vivi também tem 51. Ah, legal. Espera aí que tá o mouse em cima. Deixa eu colocar aqui, vai. Olha lá, a Vivi tem 51. Vocês têm razão. A idade está na forma de como pensamos e reagimos mediante nossos desafios. É isso aí, Vilma.
Isso É mesmo. nóis. E a Vilma tá falando certamente, Daniela, Uhum. do que você acabou de falar. É, pois é. De já ter sido advogada. Foi isso que eu senti. Uhum. Engraçado, A mas Vilma, foi. é muito louco isso. É muito louco. Uhum. Mas a gente não sabe mesmo assim qual vai ser o nosso futuro. O que vai esperar, o que vai na frente esperar a gente. A gente não sabe. Então vamos trabalhando da melhor maneira. Eu dou graças a Deus que eu sempre gostei muito de esporte, gostei muito de esportes, de correr, de pular, enfim, se você olhar as minhas pernas, você fala, pô, você vai na academia. São assim, por dois motivos básicos. Eu faço exercício desde pequena. Sempre fiz muita natação, corri muito, andei muito de bicicleta. Andava de skate, pogobol, enfim. E aí melhora a musculatura das pernas. Dos braços, sempre gostei muito, até era bullying, né? Que me chamavam de musculosa, de fazer levantamento de braço. Se você olhar o meu bíceps, você fala, pô, você malha. Não, não malho. Mas eu sempre gostei Esporte que eu muito. fiz quando era criança foi natação. Eu fiz natação, fiz Eu fiz handball, natação. fiz basquete, fiz vôlei, Não, só fiz natação. eu fiz muita coisa. Eu nunca fui Eu bem em só não, esporte com bola. eu só não entrei para fazer mais a fundo o skate, porque minha mãe não deixava, nem meu pai. Não é coisa de menina, você vai se machucar. Mas sempre gostei. A Daniela exerceu, Vilma. É que a Vilma está perguntando, Dani, se você exerce a profissão. Exercia. Agora só não exerço porque eu tô aposentada, né? Por conta da esclerose. E aí eu não posso mais advogar. Mas é o que eu amo. É o que causa a tristeza da Daniela. É, exato. Me causou muita tristeza isso. É, Tive que amargar alguns anos de tristeza, meio depressivos por conta disso. Mas é, a gente tem que ir se adaptando, verdade. Que nem eu adoro festa, mas eu tenho que me adaptar agora. né? Não posso fazer, graças a Deus inventaram um negócio virtual, porque eu não posso mais sair de casa, porque não tem um lugar que eu quero ir, acessibilidade. Então eu faço em casa, todo mundo vê, não é a mesma coisa, claro, mas todo mundo vê e Sim, tudo bem. E eu tenho uma festa. Não é a mesma coisa, tá, gente? Mas ajuda a acalmar o coração, para a gente não ficar tão triste. certamente. E aí a gente vai levando, tem que ir levando. Por isso também da live de hoje, o tema ser o que você pensava quando você era criança. É claro, a gente sabe que todo mundo que tem esclerose nunca parou para pensar, eu vou ter esclerose. Não, Uhum. não pensou. Com certeza absoluta, não parou para pensar. Nem sabia o que era isso. É, E é quando eu recebi o verdade. diagnóstico com 34 anos, já foi um susto. Imagina você ia pensar isso quando era criança, com 7, 8 anos. 29, 30, 32. Eu recebi com 34, então mesmo assim já foi um baque. É. Quando a gente é criança, a gente não para pra pensar nisso. Uhum. E nem deve mesmo pensar nisso. Ah, sim. E quando a gente é criança, tem que aproveitar. Tudo bem que hoje em dia não dá para aproveitar mais tanto por conta da violência, que hoje o bullying é diferente de como era antes. Hoje o pessoal bate, antes não batia, só falava. Uhum. Hoje está bem diferente, mas é bem mais legal quando a gente era criança. A gente teve uma puta infância. Disso eu não Verdade. tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida. E agora já é hora de ir dar tchau. Só para não perder o hábito. É hora de ir dar tchau. Tchau, gente. Obrigada, muito obrigada, Dani,
Obrigada, Tchau, Vilma. boa noite, Obrigada, Isa. Ana. Boa noite, até semana que Boa vem. noite, pessoal. Até a próxima. Tchau. Com um tema novo. Se vocês tiverem ideia de algum tema, pode mandar para a gente, tá bom? Obrigada! Beijo! Beijo. Vamos!